No vídeo de hoje iremos no vídeo de hoje iremos iniciar uma espécie de resumo comentado sobre o livro Crime e Castigo de Dostoiévski. Durante o resumo colocarei algumas reflexões que tive ao decorrer da leitura. Eu já li a obra completa uma vez e agora irei reler e realizar o conteúdo a seguir. Espero que gostem, pois este será o primeiro vídeo de muitos, pois ao realizar esses resumos a vocês, também estarei realizando para mim também. Crime e Castigo, resenha até o capítulo 4. Nossa história começa com um jovem que vivia no sótão de uma senhora, porém esse jovem estava em dívida com a senhora, pois não tinha condições de se manter. Muitas vezes tinha vergonha ou achava irritante ter que explicar ou mentir sobre sua situação à dona do local. E cada vez que passava, tinha uma sensação de medo que o deixava carrancudo e envergonhado. Estava em uma dívida com a senhora e tinha medo de encontrá-la, não porque fosse covarde e abjeto, muito pelo contrário, mas há algum tempo estava em uma condição de irritação excessiva, beirando a hipocondria. Tornava-se tão absorvido em si mesmo e isolado de seus companheiros que temia encontrar não só sua senhoria, mas qualquer pessoa. Fora esmagado pela pobreza, mas ultimamente a ansiedade por sua posição havia deixado de pesar sobre ele. Tinha desistido de cuidar de assuntos de importância prática e perdido todo o desejo de fazê-lo. Nada que qualquer senhoria pudesse fazer causava verdadeiro terror, mas ser parado na escada, ser forçado a ouvir assuntos triviais, fofocas irrelevantes, para importunar demandas de pagamento, ameaças e reclamações e quebrar a cabeça procurando desculpas, prevaricar, mentir, não. Em vez disso, desceria as escadas como um gato e cairia no abandono, contanto que não visse ninguém. Em seguida, o jovem da nossa história refletiu sobre sua atual situação. Sim, tudo está nas mãos do homem e ele deixa tudo escapar por covardia. Isso é um axioma. Seria interessante saber o que os homens mais temem. Dar um novo passo, proferir uma nova palavra é o que mais temem. Mas estou falando demais. É porque falo muito que não faço nada. Ou talvez seja porque não faço nada que falo demais. Quantos de nós já não passamos por situações semelhantes? Quanto de nós já estivermos em dívida com alguém ou alguma situação onde nos faltava algo e a ansiedade sobre o futuro nos confrontava e roubava a nossa paz? Lembrem-se que essa história reflete as escolhas de um jovem que muitas vezes chega a ser irritante e imprudente. Peço que se lembrem também sobre o passado de vós, pois em certa medida todos já fomos jovens alguma vez. O local onde nosso jovem se encontrava o calor na rua estava terrível e a falta de ar, a agitação, cal por todos os lados, andaimes, tijolos e poeira sobre ele e aquele fedor especial de Petersburgo, o fedor insuportável das tavernas que são particularmente numerosas naquela parte da cidade. E os bêbados que continuamente se encontravam, embora fosse um dia útil, completou a revoltante miséria da imagem. Nosso jovem era, de qualquer modo, jeitoso, excepcionalmente bonito, acima da média em altura, esguio, bem construído, com belos olhos escuros e cabelos castanhos escuros. Querendo ou não, sabemos que o ambiente influencia e muito no ser humano, seja ele qual for. Então pode-se supor que o nosso jovem estaria recebendo a influência do ambiente e da sua autocobrança, ou seja, estava andando em uma corda bamba entre a lucidez e a loucura. E quanto de nós estão andando nessa mesma corda que é relatada nesta página?
Ao decorrer das páginas, conhecemos o nome do jovem em questão. Trata-se de Raskolnikov, como foi citado antes. Raskolnikov vivia em extrema pobreza. Devido a isso, teve que recorrer a penhorar alguns de seus itens para continuar vivendo. Com o passar do tempo, uma ideia surgiu na sua cabeça referente à velha a quem ele ia penhorar os seus itens. E já antecipo que não foi uma ideia muito boa. Para afastar essa ideia de sua cabeça, ele decidiu caminhar. Caminhar era o que ele mais fazia, pois não tinha condições para mais nada. Como resultado da sua caminhada, ele acabou por entrar numa taverna, onde ele reparou em um senhor de idade mais avançada. Esse senhor parecia ser um ex-funcionário público devido à sua roupa. Mas havia algo de estranho nele, uma luz em seus olhos, como se de um sentimento intenso. Talvez houvesse pensamento e inteligência. Mas ao mesmo tempo, havia um vislumbre de algo parecido com a loucura. Esse senhor solicitou ao Raskolnikov para iniciar uma conversa. Raskolnikov aceitou. O senhor se levantou, cambaleou, pegou a garrafa e o copo e sentou-se ao lado do jovem, olhando para ele um pouco de lado. Estava bêbado, mas falava com fluência e ousadia, apenas ocasionalmente perdendo o fio das suas frases e arrastando suas palavras. Dirigia-se a Raskolnikov com a ânsia de quem já não fala com ninguém há um mês. Esse homem relatou que dentro da pobreza você ainda pode manter a sua nobreza inata de alma, mas na mendicância nunca ninguém. Há um homem na miséria quase que o correm a paulada, afugenta-no a vassouradas da companhia dos seus semelhantes, para que a ofensa seja ainda maior. E é justo, porque na miséria sou o primeiro que estou disposto a ofender-me a mim próprio. Esse homem também perguntou se Raskolnikov já teria dormido em alguma barcaça de feno. O mesmo disse que não. O homem relatou que já passou cerca de 5 noites dormindo nesses locais. A conversa continuou por um bom tempo, até que esse senhor começou a falar sobre sua situação a Raskolnikov. Esse é o meu destino. Você sabe, senhor, você sabe, até as meias dela vendi para beber. Não os sapatos dela. Isso seria mais ou menos a ordem das coisas, mas suas meias eu vendi para beber. Seu chale morrer vendi para beber, um presente que foi dado a ela há muito tempo. Sua propriedade, não minha. E nós moramos em uma sala fria, e ela pegou um resfriado neste inverno, e começou a tossir e cuspir sangue também. Nós temos 3 crianças pequenas, e Katerina Ivanovna trabalha de manhã até a noite. Ou seja, a família vive em extrema pobreza. O pai se perdeu na bebida e a mãe está com tuberculose. O homem continuou com seu monólogo. Mas, então, não tenho sentimentos? E quanto mais bebo, mais sinto as coisas. É por isso que também bebo. Tento encontrar simpatia e sentimento na bebida. Bebo para que possa sofrer muito mais. Mal sabe ele que quem mais sofre é a família dele por conta desse hábito. Parece que ele bebe para esquecer, mas cada vez que bebe, sua consciência cobra mais e mais. Por isso, ele continua bebendo, como se fosse um círculo que não tem fim, pois a ação de beber tem a consequência, e a consequência é o que faz ele buscar a bebida. Nesse momento, o homem começa a relatar mais sobre sua esposa. Saiba então que minha esposa foi educada em um colégio para filhas de nobres, e é ela mesma quem esfrega os soalhos e come pão negro, mas não consegue que lhe faltem ao respeito. Era viúva quando nos casarmos, tinha 3 filhos, um menor que o outro, casou-se com seu primeiro marido, um oficial de infantaria por amor, e fugiu com ele da casa de seu pai. O marido gostava muito dela, mas acabou por endoidecer por causa do jogo de cartas, teve de comparecer perante um conselho de guerra e morreu por causa disso. Ele costumava bater nela no final.
e foi deixada em sua morte com 3 filhos em um distrito selvagem e remoto, onde aconteceu de eu estar na época. E foi deixada em uma pobreza desesperadora que, embora tenha visto muitos altos e baixos de todos os tipos, não consigo descrever nada igual. Todos os seus parentes a haviam desprezado, e ela era orgulhosa também, excessivamente orgulhosa. E então, honrando o Senhor, e então eu, sendo na época viúvo, com uma filha de 14 anos com minha primeira esposa, propus-lhe casamento por não poder contemplar semelhante dor. Você pode julgar a extremidade de suas calamidades, que ela, uma mulher de educação, cultura e família distinta, assentiu em casar-se comigo, mas assentiu, chorando, soluçando e torcendo as mãos, casou-se comigo, pois não tinha onde se virar. Você entende, Senhor? Entende o que significa quando não se tem absolutamente nenhum lugar para ir? Agora, senhores e senhoras, vem uma das partes que mais me tocou e acredito que irá tocar vocês também. Cerca noite, Marmeladov estava bêbado em casa e as crianças chorando, pois havia cerca de 3 dias que não se alimentavam direito. Foi nesse momento que Katerina foi até a filha mais velha de Marmeladov. O nome dela é Sônia, ou seja, Katerina foi até Sônia e influenciou ela a ir para a rua, falando a seguinte frase à menina: "Você é algo muito precioso para ser tão reservada." Marmeladov relata que viu Sônia sair de casa às 6 horas e voltar às 9 horas. Quando Sônia voltou para casa, foi até Katerina e colocou 30 rublos na mesa diante dela em silêncio. Não disse nada, uma palavra, e nem sequer olhou para ela. Simplesmente pegou o nosso grande chale drepe de dames verde, colocou-o sobre a cabeça e o rosto, e deitou-se na cama com o rosto para a parede. Apenas seus pequenos ombros e seu corpo continuavam estremecendo. Não precisamos nem comentar muito para saber o que aconteceu e como Sônia conseguiu esse dinheiro. Aqui podemos ver uma simbologia com as 30 moedas de prata, as quais Judas foi pago por trair Jesus. Jesus era o mais puro de todos, e por conta desta traição, ele sofreu injúrias, humilhações e castigos inigualáveis. E ele fez tudo isso pelas outras pessoas. Será que foi essa a intenção do autor ao fazer essa referência? As obras de Dostoiévski têm uma forte ligação com Deus e mais forte ainda com o ser humano, pois o foco das suas histórias são as pessoas. Após esse incidente, os moradores dos outros quartos começaram a xingar e questionar por que a garota continuava ali, dizendo que eles não deveriam compartilhar o mesmo espaço que ela. Aqui é importante ressaltar muito a Sônia, pois ela é uma garota tímida, pequena e com muita fé em Deus, apesar de tudo que ela fez e por tudo que ela passou e ainda passará. Novamente, senhores e senhoras, passaremos por um ato que chegará a causar angústia, algo que é muito recorrente neste livro de tão fantástico que é. Após Marmeladov relatar essa situação envolvendo Sônia, ele começa a informar sobre o dia no qual recebeu uma segunda oportunidade de salvar sua família e a si mesmo. Ele comentou sua situação a um homem de altíssimo cargo no governo. Este homem se solidarizou com Marmeladov e requisitou os trabalhos dele. Marmeladov recebeu um adiantamento para comprar roupas adequadas e estar em melhores condições. Quando Marmeladov chegou em casa e informou essa situação à sua família, todos se alegraram e pularam de felicidade. Sônia e Katerina foram às pressas comprar as roupas para ele, deixaram tudo em condições, tiveram esperanças, tiveram fé. Até Marmeladov teve fé no futuro, sonhou em prover melhores condições à sua família, porém na manhã seguinte Marmeladov roubou a sua própria família e faz exatos 5 dias que ele está longe de casa. Nesse momento, ele informa a
Raskolnikov que foi ver Sônia nesta manhã e lhe pediu dinheiro para beber. Ele ainda fala sem vergonha nenhuma em seu rosto que Sônia deu a ele os 30 copeques com suas próprias mãos, os últimos, tudo que ela tinha. Após toda essa conversa, Marmeladov pediu a Raskolnikov acompanhá-lo até sua casa, pois tinha medo de como iria ser recebido. Nesse momento, Raskolnikov conseguiu ver Katerina. Era uma mulher de aspecto extremamente fraco, fina, bastante alta e bem feita, com um cabelo castanho ainda muito bonito e, de fato, com uma das faces muito coradas, como se tivessem duas rosetas vermelhas. Andava de um lado para outro, no quarto, de mãos cruzadas sobre o peito, de lábios franzidos e respirando de uma maneira especial. A filha mais nova, uma menina de 6 anos, estava dormindo, enrolada no chão com a cabeça no sofá. Um menino, 1 ano mais velho, chorava e estava tremendo no canto. Provavelmente tinha acabado de levar uma surra. A menina mais crescida, de uns 9 anos, esgalgada e de aspecto débil, com uma camisetinha em farrapos e uma capa de tecido aos quadrados sobre os ombros nus, que provavelmente lhe arranjaram quando tinha 2 anos a menos, pois já nem sequer lhe chegava aos joelhos, estava num canto, junto do irmãozinho, a cujo pescoço se abraçava com a sua mão esguia e fina. Parecia consolá-lo, sussurrando-lhe algo e fazendo tudo o que podia para mantê-lo sem choramingar novamente. Quando Katerina avistou Marmeladov, gritou em frenesi: "Ele voltou! O criminoso! O monstro! E onde está o dinheiro? O que está no seu bolso? Mostre-me!" "E suas roupas estão todas diferentes. Onde estão suas roupas? Onde está o dinheiro? Fale!" E atirou-se a ele, a fim de revistá-lo. Marmeladov ergueu imediatamente os braços com docilidade e humildade para facilitar a busca. Mas, de dinheiro, nem um copeque. "Onde está o dinheiro?" gritou. "Piedade de nós! Ele pode ter bebido tudo! Sobraram 12 rublos de prata no baú." E, em fúria, agarrou-o pelos cabelos e arrastou-o para dentro da sala. Marmeladov não apresentou resistência, arrastando-se docilmente de joelhos. A garota que dormia acordou e começou a chorar. O rapazinho que estava no canto não pôde conter-se e começou a tremer e a gritar, e cingiu-se contra a irmã, como se estivesse quase para sofrer um ataque. A menina mais velha tremia como uma folha. "Ele é um bêbado. Ele bebeu tudo", gritou a pobre mulher em desespero. "Suas roupas se foram e eles estão com fome, com fome." Torcendo as mãos, ela apontou para as crianças. "Oh, vida maldita! E você? E você não tem vergonha?" Lançou-se de repente sobre Raskolnikov. "Da taverna? Você tem bebido com ele? Você tem bebido com ele também. Vá embora." Assim que saiu, Raskolnikov deixou certa quantia em cima da janela como forma de alguma ajuda à família, mas logo em seguida quis mudar de ideia, pois era o único dinheiro que possuía no momento. Ou seja, ele acabou ficando sem nenhum dinheiro, pois algo nele se comoveu com aquela família e saiu refletindo como o homem se acostuma a tudo. Aqui podemos ver algo muito belo na obra de Dostoiévski. Ele consegue nos fazer sentir a cena em si. Hoje em dia, no mundo cada vez menos sensível, ao ler obras como essas, conseguimos voltar a sentir empatia com as outras pessoas. Já pensaram quantas pessoas estão nessas situações e vivemos como se não fosse problema nosso? Mas ao ler uma cena dessas, se torna muito mais fácil nos sensibilizar. No dia seguinte, Raskolnikov acordou com Anastácia, uma espécie de faz-tudo da casa, no seu quarto levando o almoço. A mesma informou a Raskolnikov que a senhoria pretendia reclamar dele à polícia, pois há muito tempo ele estava em débito com ela e sempre arrumando desculpas para não quitar as suas dívidas.
Antes de mais nada, devemos relatar o local que Raskolnikov passava a maior parte do tempo, ou seja, o seu quarto. Era um pequeno armário de uma sala com cerca de 6 passos em comprimento. Tinha uma aparência pobre com seu amarelo empoeirado com papel descascando das paredes. E era tão baixo que um homem de mais que a altura média estava pouco à vontade nele e sentia a cada momento que bateria sua cabeça contra o teto. O mobiliário harmonizava com o ambiente. Compunha-se de 3 cadeiras velhas desconjuntadas. Num canto, uma mesa pintalgada, sobre a qual se viam alguns cadernos e livros, que só da circunstância de se encontrarem cheios de pó poderia deduzir-se o tempo que havia ninguém os folheava, e, finalmente, o grande sofá, também desconjuntado, que ocupava uma parede inteira e quase todo o quarto, o qual anteriormente estivera forrado de indiana, mas que agora era um farrapo e servia de cama para Raskolnikov. Muitas vezes dormia sobre ele como estava, sem se despir, sem lençóis, envolto em seu velho sobretudo de estudante, com a cabeça sobre uma pequena almofada, sob a qual amontoou o linho que tinha, limpo ou sujo, fazendo-o de um travesseiro. À frente do sofá havia uma mesinha. Após Nastácia informar sobre o que a senhoria pretendia fazer, ela relatou a Raskolnikov que havia chegado uma carta a ele. Ele ficou confuso e solicitou de imediato a carta. Nastácia forneceu a carta e ficou esperando para, quem sabe, ter conhecimento do que se tratava a mesma. Mas Raskolnikov disse que era assunto pessoal e mandou ela sair do quarto. Agora, com mais cuidado, Raskolnikov olhou fixamente a carta e percebeu que era de sua mãe. Ele ficou refletindo alguns minutos antes de abrir, pensando sobre o que poderia ser o assunto em questão. Na carta que sua mãe escreveu a ele, dizia que Ródia era tudo que ela e a filha tinham, a única esperança e a única estadia. Nessa parte conseguimos compreender um pouco do peso que Raskolnikov carregava. Agora somem tudo o que está acontecendo com ele, mais o estado mental dele e o temperamento antissocial dele. A mãe informa que os 15 rublos que ela conseguiu enviar a ele era oriundo de um empréstimo, ou seja, a família dele passava por certas dificuldades, pois a sua mãe recebia uma pensão de 150 rublos anuais. Na carta, ela também relata uma situação extremamente constrangedora envolvendo a irmã de Raskolnikov. A sua irmã teve que trabalhar de governanta para enviar dinheiro a ele. Graças a esse emprego, conseguiram enviar cerca de 60 rublos a ele, mas, por conta de Dunia ser uma mulher extremamente bonita e recatada, o marido de sua chefe acabou por nutrir uma paixão platônica por Dunia. Ele chegou até a fazer uma oferta absurda de fugirem e viverem longe de tudo. Após sua chefe ficar sabendo dessa situação, pegou Dunia e mandou que se retirasse da sua casa em uma carroça. E justo neste momento começou a cair uma chuva tremendamente forte. Dessa forma, Dunia foi difamada e humilhada de forma nunca vivenciada por ela. Após esse incidente, Marfa, que era a chefe de Dunia, difamou a imagem dela por toda a cidade, de tal forma que por onde Dunia e sua mãe fossem, conseguiam ouvir fofocas e boatos sobre Dunia, chegaram até mesmo a parar de frequentar a igreja e todos os seus conhecidos não falavam mais com elas. Depois de tudo isso e de ver o que aconteceu com Dunia, o Svidrigailov reconsiderou e arrependeu-se e, certamente por piedade por Dunia, apresentou a Marfa provas absolutas e concretas de toda a inocência de Dunia. Nessas provas constava uma carta que Dunia escreveu a ele. Dunia censurava e recriminava as atitudes dele e ressaltava que ele era marido e pai de família, ou seja, deixando claro que ela não tinha interesse nesse tipo de relação. Quando Marfa ficou sabendo dessas provas, correu para buscar se redimir,
passou de porta em porta mostrando a carta que Dunia escreveu e, dessa forma, buscou devolver a honra e a dignidade a Dunia e a sua família. Após todos esses acontecimentos, apareceu um pretendente a Dunia, e este pretendente se chamava Piotr Petrovich Ludin. Era um homem próspero, digno de confiança, tinha 2 cargos no governo e já tinha feito fortuna. Também possuía uma certa idade. Ele tinha 45 anos, enquanto Dunia poderia vir a ter entre 18 a 20 anos. Ludin chegou a deixar escapar uma frase meio suspeita na conversa que teve com Dunia e sua mãe. Ele disse que antes de conhecer Dunia já tivera a intenção de casar-se com uma moça honesta, mas sem dote, e que tivesse já também conhecido a pobreza, porque, conforme explicou, o marido não deve sentir-se obrigado perante a mulher, e que é muito preferível que a mulher considere o marido um protetor. Na carta ainda continha a seguinte informação: que Dunia e sua mãe estavam indo vê-lo e que dentre em pouco tempo ambos estariam juntos de novo. Também no final da carta, a mãe dele reforça que ele é tudo para elas, a esperança delas, e que se ele estiver feliz, elas também estarão. Agora vamos tentar nos colocar no lugar de Raskolnikov. Ele, sendo um jovem que não tem trabalho, vivia pelo dinheiro que sua mãe lhe enviava a grande custo. Ele, que era a esperança da sua família, teve que parar de frequentar a faculdade, pois não tinha condições financeiras para continuar na mesma. Ele, que vivia em um local muito humilde e vergonhoso, ele, a esperança da sua família, não tinha nada a não ser fracassos e ideias desconexas. A família tinha profunda esperança nele e talvez até ele tivesse também, mas acabou por não conseguir nada até então. Vamos tentar imaginar o que um jovem pensaria nessa situação. Após ler a carta, Raskolnikov refletiu sobre e declarou que não aceitaria esse casamento, pois ele conseguia ver as entrelinhas, ele conseguia enxergar que sua irmã estava se sacrificando ao se casar com este senhor de idade avançada. Tanto é que Raskolnikov comparou esse casamento de Dunia com a subida ao Calvário, ou seja, claramente uma forma de sacrifício, algo Raskolnikov nunca aceitaria. Depois desses pensamentos, Raskolnikov olhou com mais afinco a situação e conseguiu perceber mais e mais pontos que chamavam a sua atenção. Alguns deles eram a forma como o pretendente de Dunia se importou pouco como ela e sua mãe chegariam a Petersburgo. Algo realmente muito questionável. Outro ponto foi que era muito claro para Raskolnikov as intenções dele com Dunia. Ou seja, ele queria uma moça que já tivesse passado por dificuldades, pois desta forma ele conseguiria ser visto como um salvador pela sua esposa. Sendo visto como salvador, Dunia aceitaria passar por algumas situações delicadas sem reclamar, mas apenas agradecendo e se sentindo abençoada por ter casado com ele. Aqui podemos ter inúmeros pontos de reflexão. Será que somente nos casamentos que isso pode acontecer? Será que somente em relações amorosas? Ou será que essa situação também pode acontecer em todos os tipos de relações entre pessoas? Desde que exista uma pessoa necessitada e outra pessoa que possua o que aquela pessoa necessita, criando uma espécie de relação tóxica, para dizer o mínimo. Em seus pensamentos, Raskolnikov refletia: sei que é mais fácil a minha irmã se sujeitar à vida escrava numa plantação do que vender a sua alma e o seu sentido moral numa união com um homem ao qual não respeitasse e com o qual nada tivesse em comum. Para sempre e só por interesse pessoal, e ainda que o Sr. Ludin fosse feito de ouro ou diamante, ela nunca consentiria em ser sua concubina legal. Então, por que consente agora? Onde está o enigma? A coisa é clara, nem sequer para salvar-te da morte ela se venderia, mas em compensação está se vendendo, vende-se pelo irmão e pela mãe.
Daria tudo por eles. Sim, quando é preciso, afogamos até o nosso senso moral, liberdade, tranquilidade, consciência, tudo. Vendemos tudo por qualquer preço, contanto que os nossos entes queridos sejam felizes. Mais ainda, pensamos com a nossa casuística particular, fazemos como os jesuítas e, de momento, tranquilizamo-nos com um fim nobre. Somos assim, e a coisa é clara como o dia. Nessa parte, podemos fazer uma comparação entre Dúnia e Sônia, pois ambas estão em situações parecidas. A diferença é que Sônia já chegou a fazer o ato em si, enquanto Dúnia ainda está planejando fazê-lo, mas a intenção existe nas duas ocasiões. E quantos de nós mesmos já não tiveram que suportar algo para garantir que nossos familiares fiquem seguros enquanto estamos passando por certas dificuldades? Essa é a parte mais especial desse livro, pois ao refletirmos sobre as atitudes dos personagens, também conseguimos encontrar as nossas atitudes. Voltamos à mente de Raskolnikov. O que poderia fazer para que não aconteça? Proibir? Com que direito? Que podes tu prometer para teres algum direito? Consagrar-lhes todo o teu destino, todo o teu futuro, quando tiveres terminado os teus estudos e conseguido um bom emprego? Nós bem sabemos o que isto é. Castelos de areia. Mas e agora? Preciso fazer alguma coisa, entende? Mas que fazes tu agora? Vive às custas delas. Elas se apoiam na pensão de 200 rublos. Como as defenderás tu, futuro milionário, que dispõe da sua sorte? Daqui a 10 anos? Mas dentro de 10 anos a tua mãe poderia estar cega de tanto fazer tricô, de tanto chorar e de passar fome. E tua irmã? Vamos, é preciso pensar o que poderá ser da tua irmã daqui a 10 anos ou durante estes 10 anos. Conseguem imaginar? Devido ao excesso de pensamentos e se sentindo sufocado, Raskolnikov decidiu fazer o que fazia de melhor, sair para caminhar. No meio desta caminhada, ele percebeu uma jovem em um estado de embriaguez. A jovem provavelmente não possuía mais que 15 anos. Era pequena e loira. Essa moça se sentou no banco, cruzou as pernas de forma que mostrava mais do que deveria e acabou por se deixar cair no sono de tão cansada que estava. Do outro lado da rua, Raskolnikov visualizou um homem que deveria ter cerca de 30 anos. Forte, gordo, com aparência saudável, usava um bigode e possuía uma boa aparência. Neste momento, Raskolnikov conseguiu perceber a intenção desse homem com aquela jovem e começou a xingar o homem, com o intuito que ele saísse de perto da jovem. Um policial avistou a situação e segurou Raskolnikov com a intenção de apaziguar qualquer conflito que viesse a ocorrer. Então Raskolnikov explicou a situação para a autoridade. Eis o que foi dito ao policial. Aqui a tem, completamente embriagada, apareceu há pouco nesta avenida. Quem sabe de onde ela vem ou quem é? O mais provável é que a obrigaram a beber e abusam dela pela primeira vez, compreende? E que depois colocaram-na na rua. Repare no vestido, repare como está vestida. Deve ter sido vestida à força. Não foi ela quem se vestiu, mas sim mãos de homens inábeis, é evidente. E agora, repare naquele homem com quem me preparava para brigar há pouco. Não o conheço, vi-o agora pela primeira vez, mas ele, durante a caminhada, reparou na menina desorientada. E agora estava com grande vontade de aproximar-se dela e, no estado em que está, levá-la sabe-se lá para onde. Você tem que acreditar em mim, eu bem vi como ele a observou e vinha atrás dela. Simplesmente atravessei seu caminho, mas ele estava esperando que eu fosse embora. Tinha se afastado um pouco e fingia que enrolava um cigarro. Como livrar esta coitada das mãos dele? Como poderemos levá-la para casa? Neste momento, ao que parece, o policial se compadeceu com a situação e informou que levaria a jovem até em casa. Raskolnikov deu alguns copeques para o policial chamar uma carruagem e tirar a moça dali o mais rápido possível. O policial achou a atitude
atitude esquisita devido às vestes simples de Raskolnikov. A moça em questão ainda estava inconsciente e não respondia quando perguntavam onde morava. Até certo momento em que a jovem se levantou e seguiu adiante, ainda embriagada, mas desta vez com o policial acompanhando seus passos. Raskolnikov supôs que o policial possuísse uma filha na mesma idade da jovem, pois o mesmo teve empatia com a situação e lamentou o estado atual da juventude e de sociedade. Algo para se notar nesse ponto é a ênfase que Dostoiévski deu às vestimentas dos personagens. Ou seja, mesmo que uma pessoa se vista de maneira elegante e se porte de forma digna, nada impede que ela possua pensamentos impuros e intenções obscuras. Muito dessa obra se baseia na vida do próprio autor, pois ele também viveu em Petersburgo quando era jovem. E também teve pouco auxílio dos pais nessa mesma época. Então, bem dizer, essa obra pode ser vista como uma autobiografia, de certa forma, mas não só uma autobiografia do autor, mas sim dos seres humanos e da sociedade. Podemos fazer uma citação que se encaixa perfeitamente. A sociedade é um reflexo das pessoas que vivem nela. E também não há nada de novo debaixo do sol, pois o que acontecia no passado ainda ocorre hoje em dia. Por isso é tão importante ter o hábito da leitura, porque quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo. Eis que Raskolnikov perguntou para si mesmo: por que me meto a ajudar os outros? A mim? Quem é que me ajuda? Tenho eu o direito de ajudar alguém? Após essas perguntas, ele entrou em uma espécie de monólogo interior, algo que tende a ser muito recorrente com o decorrer do livro. Nesse monólogo, ele questionava: pobre moça, há de chorar muito, e depois a mãe ficará sabendo de tudo. A princípio, há de bater-lhe com a mão, depois açoitá-la com o chicote de maneira cruel e humilhante, e acabará por expulsá-la. E, se não a expulsa de casa de qualquer maneira, uma Daria Frantsovnas qualquer não deixará de farejar a presa, e a pobre moça começará a andar aos tombos. Depois, segue-se o hospital. É o que acontece sempre àquelas que viveram honestamente em casa de suas mães, até o dia em que escaparam pela calada, e depois irão outra vez para lá, e outra vez para o hospital, a pinga, o bar e outra vez o hospital. Passados 2 ou 3 anos, estará doente, e com 18 ou 19 anos de idade, sua vida estará acabada. Não as conheci eu assim, por acaso, mas o que me importam elas? Apesar de que sempre me importam, ufa! Dizem que tem que ser assim. Segundo dizem, tem de haver todos os anos uma certa porcentagem delas. Diabo! Tem de haver para que as outras possam ostentar e não serem incomodadas. Porcentagem. Realmente são famosas as palavras que essa gente emprega. São tranquilizadoras, científicas. Está dito, tem de haver essa porcentagem e é evitado falar muito nisso. Se em vez dessas empregassem outras palavras, pode ser que fossem inquietantes, e se Dunietka viesse a somar nessa estatística ou em outra parecida. Cada parte desse livro carrega uma crítica sobre algo que o autor vivenciou. Aqui, nesta parte, eu consegui captar a crítica sobre transformar pessoas em números. Desta forma, fica mais fácil a digestão e a aceitação da situação, pois, ao fazer esse tipo de transformação, não estamos mais falando de indivíduos, mas sim de dados estatísticos. Então, fica muito mais fácil relativizar. Ao fazer essa troca de palavras, é como se tivéssemos tomado um remédio que diminui o sintoma, mas não faz nada contra a causa. O mais interessante é que cada pessoa pode compartilhar suas reflexões durante a leitura, enriquecendo cada vez mais
a obra. A partir deste momento, nos é informado como Raskolnikov era na universidade. Ele não tinha nenhum amigo, afastava-se de todos, não se dava com ninguém e não lhe agradava que o visitassem. Não demorou para que todos desistissem dele, não tomava parte em coisa nenhuma, nem nas reuniões gerais, nem nas discussões, nem nos intervalos. Estudava com afinco, sem ter pena de si mesmo. Por isso o respeitavam, mas não lhe tinham amizade. Era muito pobre e extremamente orgulhoso e nada comunicativo. Parecia que escondia um profundo mistério. Parecia que encarava alguns dos seus condiscípulos como se fossem crianças, por sobre o ombro, como se estivesse muito acima de todos eles, tanto pela inteligência como pelo saber e pelas ideias, e considerasse as suas convicções e interesses como inferiores. Aqui podemos ver claramente uma pessoa no modo caverna, por assim dizer, mas tirando as brincadeiras, vemos alguém que vestiu uma armadura à sua volta. De repente, por ser pobre, ele tinha medo de acharem que era inferior aos demais. Então, buscou se tornar superior a todos, mas fez isso de uma forma não harmônica e acabou ficando desequilibrado. É possível citar duas máximas nessa reflexão: cada excesso esconde uma falta e a soberba precede a ruína. Agora, vamos conhecer o melhor personagem masculino deste livro, na minha humilde opinião. O nome dele é Razumikin. Suas características são extremamente animado, bom e ingênuo. Embora escondesse profundidade e dignidade por debaixo da simplicidade, era muito esperto. Embora às vezes o tomassem por ingênuo, o seu aspecto exterior era impressionante: alto, seco, sempre mal barbeado, de cabelo preto. Razumikin, bem dizer, é a idealização da amizade e da lealdade. Agora citarei o que o autor informou sobre a mentalidade de Razumikin. Ele era capaz de viver num patamar de escada, aguentar todas as angústias da fome e o frio mais excessivo. Extremamente pobre, mantinha-se sozinho, fazendo alguns trabalhos que lhe davam dinheiro. Conhecia uma infinidade de expedientes aos quais se pode recorrer sempre. Claro que pelo trabalho, mas houve um inverno inteiro durante o qual nem uma só vez acendeu o fogo, e afirmava que o tinha passado muito bem, porque com o frio se dorme melhor. Na presente época, vira-se obrigado também a deixar a universidade, mas não por muito tempo, e esforçava-se o máximo possível por melhorar a sua situação, a fim de poder recomeçar os seus estudos. Havia já 4 meses que Raskolnikov não o visitava, e Razumikin, por seu lado, ignorava onde ele morava. Uma vez, havia 2 meses, encontraram-se na rua, mas Raskolnikov voltara-lhe as costas, passando para o outro lado para que não o visse. E Razumikin, embora o tivesse visto muito bem, passou direto para não incomodar. Acabamos o capítulo 4. Fizemos um resumo e uma resenha do capítulo 1 até o capítulo 4. Pretendo fazer este tipo de conteúdo até o fim do livro, então ainda teremos muitos resumos, caso vocês tenham gostado. E lembrem-se, cada um de vocês também pode colaborar com as suas reflexões até aqui. Ultimamente, ele estava pensando em pedir ajuda a Razumikin, mas seu orgulho o impediu diversas vezes. Ao decorrer do dia, nosso protagonista começou a caminhar e caminhar, até que se deparou na frente de uma taverna e percebeu que estava com muita fome. Ele entrou na taverna, pediu uma aguardente e um pastel. Como fazia muito tempo que não bebia, logo sentiu o efeito da bebida. Sentiu tanto que adormeceu no meio do mato. Ele sonhou com uma carruagem gigantesca e muito pesada, sendo guiada por um cavalo pequeno que mal conseguia levar uma carroça. Aqui podemos ver algo muito interessante. A carga era pesada demais para o cavalo em questão. Agora, pense nas cargas que muitas pessoas carregam. Na maioria das vezes, a carga está muito acima do que conseguimos carregar.
Nesse momento, saiu o cocheiro e mais alguns camponeses, todos bêbados e questionando se o animal conseguiria levar todos eles, pois era visível que o animal não tinha toda essa potência e capacidade. O cocheiro pegou o chicote e atacou o animal para que ele começasse a andar. Vendo que o animal não saiu do lugar, chamou os camponeses e deu um chicote a cada um. Eram cerca de 6 homens e uma mulher acima do peso. Ao receber os ataques, o animal tentava correr, mas não conseguia sair do lugar devido ao peso e aos ataques que recebia. Vale ressaltar que, no sonho, é o Raskolnikov jovem que está vendo essa cena, e junto dele está o seu pai. O nosso protagonista pergunta ao pai o porquê de eles estarem fazendo isso. Pois é certo que o animal irá morrer se continuar dessa forma. O pai dele apenas chama os homens de animais e imbecis e diz que eles não sabem o que fazem. Nesse momento, Raskolnikov se solta de seu pai e corre para perto do animal. O cocheiro começa a gritar: "Batam até que morra!" Um homem que estava na multidão questiona se ele não era cristão e por que estava fazendo isso. O cocheiro diz com arrogância: "Ela é minha propriedade e eu decido o que fazer com ela." Após receber inúmeros ataques, o animal começou a dar coices, pois era a única forma de reagir. Era tudo o que ele tinha ao seu alcance para fazer. Ao ver o animal reagindo, outros homens começaram a açoitar o animal, começaram a bater no focinho e nos olhos. O cocheiro estava fora de si e totalmente transtornado. Sua vida devia ser a pior de todas, e mesmo assim, nada justifica o que ele irá fazer em seguida. Ele pegou um pedaço de pau e começou a bater no animal, e tudo isso enquanto 6 homens batiam no animal com o chicote. O cocheiro repetia e repetia: "Ela é minha propriedade, eu posso fazer o que quiser com ela." Ele bateu com o pedaço de pau no animal por 5 vezes, até que ele foi buscar uma alavanca de ferro, e com essa alavanca ele voltou a bater no animal incansavelmente, até que chegou o momento onde o animal não conseguia mais ficar em pé. O máximo que ele podia fazer era estender o focinho e respirar com dificuldade, e no final acabou morrendo. Enquanto o animal estava no chão, morto, a multidão exaltava o homem e o seu espetáculo. Muitos se perguntavam que cristão era esse. Qual cristão faria algo desse tipo? O pequenino Raskolnikov correu até o animal já morto, colocou o focinho dele no seu colo e o beijou. O mesmo chorava muito e, com muita raiva, partiu para cima do cocheiro. Nesse momento, o pai dele o puxou e os dois foram embora. Durante o caminho, Raskolnikov chorava muito e perguntava ao pai por que fizeram aquilo com o pobre e indefeso animal. O pai respondia que eles estavam bêbados e não sabiam o que estavam fazendo. Depois de toda essa angústia, Raskolnikov despertou e se deu conta de que era tudo um pesadelo. Nessa parte é possível fazer inúmeras correlações com as nossas vidas ou com a vida de pessoas à nossa volta. Quantas vezes já não fomos o animal que apanha do seu dono? Não é preciso ser somente com ações físicas, mas também com palavras. Acredito que a maioria de nós já se sentiu sobrecarregado com alguma situação e pensou que não seria capaz de suportar tal tribulação. Ou até teve que fazer algum ato de que não se orgulha. Pense no animal, pense em tudo o que ele passou e agora lembre da nossa história. Qual personagem poderia ser uma correlação com o animal em questão? No meu ver, eu consigo pensar na Sônia, pois ela é pequena e fraca. Mas não só isso, a família dela, bem dizer, está toda nas suas costas. E ela teve que se vender para alimentar os seus irmãos. E enquanto a alma dela estava sendo atacada, o pai dela estava bebendo mais e mais. O mais impressionante é que ela se mantém pura, mesmo depois de passar por toda essa humilhação.
A sociedade a vê apenas como um produto descartável, mas ela tem um porquê suficientemente forte para não se corromper. Ela aceita passivamente a situação externa, mas a parte interna dela, ou seja, a sua mente, os seus valores, ela consegue manter muito mais puros do que a maioria da sociedade em questão. Também podemos ver uma forte ligação com Jesus, pois o pai de Raskolnikov fala algumas vezes a frase "eles não sabem o que fazem". E também tem a questão dos chicotes, a humilhação e a multidão em volta adorando tudo, como se fosse um espetáculo. Com o passar dos dias, Raskolnikov voltou a caminhar pela cidade. O local onde ele mais gostava de andar era perto das tavernas e nas periferias, pois nesses lugares ele não chamava tanta atenção. Ele usava roupas esfarrapadas e, por isso, conseguia se disfarçar na multidão, algo de que ele gostava e muito. Nessas suas caminhadas, ele ouviu uma conversa e percebeu uma moça que possuía entre 35 e 40 anos. Era Lizaveta, irmã da velha com quem ele penhorava os seus itens. Lizaveta era como se fosse uma escrava de sua irmã mais velha, não possuía marido e era tremendamente tímida e obediente. Ao acaso, Raskolnikov ouviu que a velha estaria sozinha por um certo tempo. Ele já estava maquinando a ideia de matá-la. Agora, com essa informação que o destino quis que ele obtivesse, ele pensou que era um sinal divino, mas o diabólico também pode mandar sinais. Raskolnikov estava novamente em uma taverna e prestou atenção à conversa entre dois jovens. Um deles falava sobre a velha, ressaltando que ela tinha muito dinheiro e que não iria fazer falta a ninguém caso morresse. Algo que o nosso protagonista gostou muito de ouvir, pois ele compactuava com esse pensamento. O jovem também relatou que a velha humilhava a sua irmã e a batia frequentemente. Ou seja, a velha não era flor que se cheire, mas isso, claro, não dava o direito de fazer o que Raskolnikov estava pensando. Novamente, ele estava entendendo tudo isso como se fosse um sinal. Agora, resta saber se era divino ou diabólico. Mas, desde que incentivasse Raskolnikov a fazer o que estava planejando, tanto fazia de onde vinha. A ideia era tão forte e os sinais ainda mais, que todos esses acontecimentos fizeram Raskolnikov criar coragem. Ele criou tanta coragem que chegou a costurar uma espécie de tira no interior de seu sobretudo para alocar um machado, pois ele pretendia fazer o ato com uma machadada. Somente uma machadada era o que o separava do que o destino tinha guardado para ele. Raskolnikov pensou em tudo, até mesmo criou um objeto que faria com que a velha abrisse a porta para ele, devido à curiosidade sobre o item a ser oferecido, mas não passava de uma tranqueira que ele mesmo inventou. Raskolnikov era tão arrogante que pensava que o motivo pelo qual os crimes eram solucionados era porque os criminosos não sabiam o que estavam fazendo. Ele se julgava superior aos demais. Grande erro. Eis uma frase muito forte que permeia toda essa história. Quando a razão falha, o diabo ajuda. Nesse momento, ele estava na frente da porta da velha, ainda se questionando se iria ou não cometer o ato. Sua mente era confusa, assim como tudo na sua vida. Ou seja, ele não estava nas melhores condições para tomar qualquer atitude. Ele tocou a campainha e até se surpreendeu com a astúcia com que iniciou o contato com a velha senhora. Essa parte do livro é fantástica. Deu-se início à conversa entre a velha e Raskolnikov. A senhora estava muito desconfiada. Parecia pressentir algo. Raskolnikov tentava esconder o seu nervosismo até que a velha focou no item que ele trazia consigo. Ele deu o pacote a ela, mas ela não estava conseguindo desembrulhar, pois ele o embalou de tal forma que fosse realmente complicado. Nesse momento, a velha senhora baixou totalmente a guarda
e se aproximou dele, distraída. Ele abriu o casaco e levantou o machado rapidamente. Ele sabia que tinha que ser naquele exato momento, não tinha mais o que ser feito. E ele o fez. Não foi só uma machadada, foram cerca de 3 ataques, para garantir que a senhora realmente não estivesse mais entre nós. Ele deixou o machado de lado e começou a revistar a velha e a casa, em busca de materiais de alto valor que pudesse vender futuramente. E adivinhem quem chegou no local? Exatamente, Lizaveta chegou, avistou toda a cena e ficou totalmente em choque. Outra pessoa que ficou em choque foi Raskolnikov. Ele saiu correndo, pegou o machado e a atacou. A pobre e indefesa Lizaveta, aquela que não havia feito nada de mal, aquela que passava por humilhações e agressões da própria irmã, agora está morta ao lado dela.